Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de produção de jogos. Hoje eu vou mostrar um pouco aqui de como fazer a movimentação básica que vocês já conhecem com pulo e com dash. Então, eu já fiz uma cena aqui, né, uma cena básica com o nosso player. Nosso player segura, tem um braço aqui e tem um pontinho aqui no pé. Então, só para mostrar um pouquinho da modelagem, né, do nosso personagem. Então tem esse pontinho aqui que depois a gente vai utilizar ele para fazer o pulo. Então, vamos lá. Então, uma cena bem basiquinha aqui. Então, criei um script, coloquei o nome de player DJ, né, de dash e jump. Então, vamos à implementação. Primeiro, fazer uma movimentação básica. A gente já está utilizando métodos para implementar, então eu vou colocar um método chamado move. Então, ao invés de escrever tudo aqui dentro do meu update, eu vou chamar esse move. Então, é a mesma coisa de copiar todo o conteúdo daqui e colar aqui, né? Isso simplifica saber o que cada bloquinho faz. Eu vou precisar aqui, vou utilizar o rigid body dessa vez. Rigid body. Lembrando que isso aí vocês têm que imaginar o que é mais interessante para o projeto de vocês, tá? Se vai ser o Character Controller ou o Rigid Body. Então, cada caso é um caso. Então, os jogos que tem mais interação com objetos, né, que o player empurra as coisas, que tem essa questão de colisão, então a gente usa rigid body. Para jogos que não tem isso, né, que o fato de ficar preso em cantos, ter que subir rampa, esse tipo de coisa é importante, então aí o Character Controller é melhor. Então tenho aqui o speed, meu rigid body, então vou pegar o rigid body aqui, get component rigid body. A diferença de fazer o pulo com rigid body e sem rigid body é que a gente tem que implementar a gravidade no outro, né? No caso do Character Controller. Depois eu faço outro vídeo explicando isso. Então aqui o meu player ele já tem um rigid body, ele tem um Sphere Collider, tá? Ou pode ser um Cápsula Collider, aí já vai da implementação de vocês. Se eu soltar meu player aqui, vocês vão ver que ele já cai. Beleza? Então tem uma velocidade aqui para o player. Vamos implementar um movimento. Então o movimento eu vou escrever aqui dentro de move. Eu vou criar uma variável float vertical, input.getAxis vertical, float input getAxis horizontal. A forma de movimentação a gente já viu também, né, que podem ser diferentes, pode ser de acordo com o mouse, pode ser só com os cursores para direcionar, ou desse jeito que eu vou fazer aqui. Então, estou fazendo que o horizontal, o X, ele faz a rotação do objeto. Então, vou fazer um transform.rotate 0 h em y com a velocidade, sei lá, uns 30 graus, acho que está legal, vezes time.deltaTime e 0. E transform.translate, ele vai andar para frente, então 0, 0, e forward, que no caso seria o v, com o speed vezes time.deltaTime. Então isso aqui faz o nosso personagem andar para frente e rotacionar para os lados. Vamos testar. Lembrando que o vetor forward, é esse vetor aqui, ó, que aponta, né, na direção de z. Tenho que atribuir uma velocidade para ele. 5 é uma velocidade interessante. 5 metros por segundo, né? Então, ele anda para frente, ele gira,
Acho que ele pode girar um pouquinho mais rápido, está um pouco lento. Então acho que 30 foi pouco. Vamos colocar uns 90 aqui. Isso quer dizer 90 graus por segundo. Quer dizer que ele demora 1 segundo para dar um quarto de volta. Ok? E como a gente está usando o rigid body, né, esse objeto, que esse bloquinho, eu coloquei rigid body nele justamente para mostrar que o nosso player consegue empurrar ele. Acho que eu posso até colocar mais, gente. Vou colocar uns 180 aqui. Ele vai demorar só 1 segundo para dar meia volta. Frisei rotação para o rigid body, senão quando ele colidisse com algum objeto ele rodaria, tá? Também isso é importante. Ok, nosso player já se move, já empurra os objetos, né? Esse ficar flicando aqui no canto, tá, gente? É porque eu estou usando movimentação, estou usando o translate e não o velocity. Velocity não daria esse problema. Mas aí também vai da implementação. Muito bem, então já temos o nosso sistema de movimentação. Vou fazer meu sistema de jump. Para ele pular, eu preciso verificar se ele está no chão. Então, vou criar um método aqui que retorna verdadeiro ou falso. Então, ele retorna booleano se ele estiver no chão. Grounded. Então, esse método pode ser qualquer nome, tá, gente? Poderia ser estar no chão, mas estou escrevendo aqui para a gente já ir acostumando. Eu vou pegar aqui um vector 3, que seria a distância mínima do chão que o nosso player fica, para ele calcular se ele está colidindo com o chão ou não. Então, vou criar um novo vector 3 e eu preciso do collider dele para saber se ele está colidindo com o chão. Então, eu vou criar uma variável aqui em cima que pega as minhas informações do collider. No caso, eu estou usando o Sphere Collider, podia ser o Capsula Collider e tal. Então, Sphere Collider, vou chamar de Collider. Vou pegar o componente, call, recebe get component, Sphere Collider, e agora eu passo para cá as informações do collider. Esse método que a gente vai utilizar, ele precisa da distância mínima. Então, eu preciso da posição x, o centro de x. Para acessar o centro de x de um collider, eu coloco call, bounds, que seriam os limites, centro.x. Se eu quero a posição de y, que no caso eu quero o pé dele, né, aquele pontinho lá para baixo. Então, vou colocar call.bounds mínimo y. E o z também não importa, eu não quero o mínimo do z, eu quero só a posição em z. Então, bounds.centerz. Então, isso aqui ele está me dando a posição em x, em y e o mínimo, aliás, vou pegar aqui. Então, está aqui meu player, está aqui meu collider. Então, ele está pegando o centro em x e em z. E o y, ele está pegando o mínimo, que seria essa distância aqui. Então, ele vai pegar exatamente aquele pontinho que eu representei como o pé dele. Eu poderia também passar aquele objeto, tá? Então, isso aí fica a critério de vocês. Eu vou dar um return, retornar, se vai ser verdadeiro ou falso. Eu vou usar aqui um método dos componentes de física que checa a colisão com uma cápsula. Eu vou passar aqui para ele o call bounds center, que seria o centro do nosso colisor, a posição mínima, que é essa que eu acabei de calcular, o raio do colisor, e o raio eu vou multiplicar ele por um valor bem pequenininho para ele ter uma certa folga para calcular
se está no chão ou não. Por exemplo, é como se o raio fosse um pouco maior para ele verificar se já está chegando no chão, né, com uma certa antecedência. Então esse valor aqui a gente pode variar ele, tá? Ver qual que fica melhor. E aqui, para ele testar a colisão, eu preciso falar em qual camada que a coisa colide, como a gente já fez com aquele collider com relação à tag. Então eu vou colocar aqui um ground layer. Então eu preciso de representar a camada que indica o que é chão, porque ele pode estar encostando numa parede, pode estar encostando num objeto. Então, vou colocar aqui uma variável public que determina essas camadas, ele chama layer mask, e eu estou chamando de ground layer, que é a camada que representa o chão. Ok? Agora, configurando isso, eu vou clicar no chão e eu tenho que falar que o chão é a camada de chão, tá? Se vocês não tiverem um floor aqui ou não tiver um chão, né, vocês podem clicar aqui e escrever o nome da camada, tá? Da mesma forma que vocês já atribuíram as tags. Então funciona do mesmo jeito. Então agora o player, eu tenho aqui a velocidade dele e eu tenho aqui qual que é a camada que vai ser o chão. E no caso, eu vou colocar o floor. Então eu atribuí a camada floor para o que eu estiver considerando chão. Por exemplo, eu quero que esse bloquinho aqui, o player possa subir e pular quando estiver em cima dele. Então eu tenho que definir ele como chão. Esse bloquinho aqui também, quero definir ele como chão, porque ele pode pular quando ele estiver em cima dele. Então, para isso também funciona para as plataformas. Então, se vocês quiserem criar uma plataforma, né, é só fazer esse mesmo esquema. Então, tenho aqui uma plataforma e definir ela como chão. Então, muito bem. Agora eu preciso definir a tecla que faz o pulo. Então, eu tenho a minha movimentação. Vou fazer agora meu jump. Void jump. E o jump também vai ser chamado aqui, jump, só para não precisar escrever isso dentro do update, né, para ficar mais organizado, mais leve de trabalhar. Então, o método jump, ele vai fazer simplesmente o seguinte: se input.getAxis, getKeyDown, foi igual a um keyCode, vou colocar a tecla Z para pular. E is grounded, que seria, a tecla tem que ser pressionada e ele tem que estar no chão. Então esse método vai retornar verdadeiro ou falso, se ele está no chão ou não. Se isso é verdade, rigidbody.addForce. Vou adicionar uma força, vector 3, para cima. Vou precisar definir aqui uma força do pulo. Então, mais uma variável aqui, public float jump force. Então, jump force. E force mode.impulso. Tá, isso aqui determina que ele está fazendo um impulso para poder pular, né? Essa adição de força não é gradual, é de uma vez. Então, esse impulso representa isso. Lá na disciplina que vocês vão ver de física, vocês vão ver isso com mais detalhes. Dando play. Preciso definir, né, para o nosso player a força de pulo dele. Deixa eu colocar uns 15. Vamos ver se isso é suficiente. Opa, foi até muito. Vou colocar uns 8. É importante lembrar, gente, que isso tudo tem a ver com a escala do jogo, com o peso do personagem, tá? Então essas coisas vocês definem aqui, ó, por exemplo, o peso do personagem está aqui, né? A escala do jogo é sempre bom pensar na hora de trabalhar. Por exemplo, meu player aqui,
ele tem 2 metros de altura. Tá? Ah, como é que eu sei disso? É só eu pegar um cubo, por exemplo, e colocar aqui do lado. Um cubo tem 1 metro. Ele tem 1 por 1 por 1. A gente vê isso aqui na escala. Então, esse player tem 2 metros. Aqui ele tem a altura de 2 cubos. Então, beleza, acho que ficou melhor. Então, meu player consegue pular. Ele consegue... meu pulo ainda está baixo para subir nos objetos. Vou ter que aumentar aqui um pouquinho mais. Talvez uns 5, 6, 5. Eu estiquei aquele objeto lá em cima, mas eu não estiquei o collider dele, tá, gente? Então, por isso ficou estranho ali. Ele não está colidindo. Isso, ele está subindo aqui. Ele sobe na plataforma, ele cai. Então, muito bem. Então, agora eu vou fazer o sistema de dash. Então, já tenho meu movimento, já tenho meu jump, já tenho o check do chão. Vou fazer meu dash aqui. Void dash. O meu dash vai ser feito o seguinte. Eu preciso saber se ele está em modo dash ou não. Porque enquanto ele estiver em dash, pelo menos na mecânica que eu pensei para o dash, ele não vai poder escolher o lado. Tá? Ele vai dar o dash na direção que ele tiver apontado. Então, vou verificar se ele está em dash para poder se mover ou não. False. Então, por padrão, ele não está em dash. Eu vou definir o meu dash por tempo. Então, vou colocar um dash time aqui para determinar quanto tempo dura um dash. E como eu vou precisar de um tempo, então vou fazer um dash count, que vai contar quanto tempo que ele já está em estado de dash. Muito bem. Então, o meu dash vai ser o seguinte. É como se ele estivesse andando. Então, se o dash count for maior do que 0, vou fazer uma contagem regressiva, né? Então o dash count vai decrementar. Então vai ser o dash count menos time.deltaTime. Pronto, acabei de fazer uma contagem regressiva. Enquanto ele está contando regressivamente o dash, eu vou fazer que o meu rigidbody recebe uma velocidade. Não precisa nem ser isso, pode ser um translate mesmo. Da mesma forma que a gente fez lá em cima, translate transform.translate para frente speed, só que eu vou colocar aqui 2 vezes o speed. Vai ser 2 vezes mais rápido que ele andando normalmente. Beleza. Agora, se o dash for maior que isso, ele está andando. Ele está fazendo dash. Caso contrário, se for menor, ele sai do estado de dash. Então, o dash é igual a false e o dash count, o contador de dash, é igual ao dash time. Quer dizer, o tempo que ele precisa contar. Então, vamos pensar o seguinte. Conta até 10. Eu estou falando lá no começo. Né? O dash count seria isso. Conte de 10 a 0. É uma contagem regressiva. Então, enquanto for maior do que 0, eu continuo contando. 10, 9, 8, 7, 6. Então, estou decrementando aqui com o tempo. Quando eu paro de contar, eu falo, olha, dash count, você chegou no 0, então recebe de novo o quanto eu falei para você contar. No caso, até 10. Então, para a próxima vez que eu já for dar dash, ele já saber até quanto que ele tem que contar. Ok? Então, agora a gente vai mudar um pouquinho a lógica aqui, porque a gente precisa fazer o nosso dash aqui no nosso update. Então, vou fazer o seguinte. Se ele estiver em estado de dash,
ele vai chamar o dash no update. Caso contrário, ele não está em estado de dash, ele pode pular ou andar. Então ele tem essas duas situações. Prontinho, vamos experimentar. Eu coloquei uma tecla para o dash? Não. Eu preciso definir uma tecla aqui que muda o estado dele. Então, vou colocar if input.get keydown keycode. Vou colocar a tecla X, né, o pulo foi o Z. Então, isDashing igual a true. Beleza. Então, ele passa para o estado de dash e verifica. Se está em dash, ele vai andar reto 2 vezes mais rápido. Caso contrário, ele pode andar para qualquer lado ou pular. Executando. Vou definir as minhas variáveis. Meu dash time, vou colocar aqui 0,5 segundo. Acho que deve ser suficiente. Então, eu ando para frente e para trás e... Opa! Vezes delta time, gente. Vezes time ponto delta time. Não pode esquecer disso. Ele foi muito rápido. Então, esse é o dash dele. Então, apertei só uma vez a tecla e ele corre. E aí, vocês podem controlar isso do jeito que quiser, né? Se quiser colocar uma variável lá fora para determinar quão rápido ele é, então esse valor aqui que eu estou colocando, vocês podem colocar como float dash speed. Então, em vez de usar o speed normal, vou colocar o dash speed e fica mais fácil de a gente controlar aqui. Então, vou colocar o dash time como menos aqui 0,2. Deixa eu ver por que o dash speed não foi. Não, coloquei ele como público. Public. Vou colocar ele com 20. Então, pulo, dash. Ok, gente. Então, era isso. Só corrigir aqui o nosso collider que não está correto, né? Subir ele aqui um pouquinho. Beleza, gente. Então era isso para hoje. Um grande abraço para todos. Até a próxima.